Olá, está começando o programa Maravilha. O programa Maravilha tem o prazer hoje de contar com a presença da professora Vânia Herédia, da Ivanir Perrone, dirigente sindical, e da empresária Analice Carrer, presidente do Conselho Diretor da CDL. Gurias, muito obrigada pela presença. Vânia, poderíamos começar com você? Estou muito feliz de estar aqui para poder falar sobre as mulheres, né? No sentido do protagonismo, realmente do que elas fizeram no avanço das condições de trabalho, das condições de vida na nossa região. Eu diria que as mulheres são sempre muito corajosas, né? Elas conseguem fazer o enfrentamento mesmo que elas não recebam um reconhecimento de tudo aquilo que elas fizeram. E se nós olharmos para a história do Brasil, na história da mulher no nosso país, nós vamos ver que é recente o reconhecimento por parte da própria legislação em relação à ideia de cidadania da mulher, ou seja, dos direitos que ela teve em relação à sua condição feminina. Mesmo que ela tenha feito e realizado muitos feitos, né, a mulher sempre tem que demonstrar o seu poder, a sua função, a sua capacidade o tempo inteiro. Então essa caminhada onde ela sai do espaço doméstico e vai para a sociedade para poder fazer muitas realizações, não foi algo gratuito, né? Foi algo que realmente teve um custo para a vida dessas mulheres de uma forma muito efetiva. E eu diria que as mulheres elas estão presentes em todos os espaços, mesmo que elas não sejam vistas e reconhecidas. Nós vamos ver na história econômica da nossa cidade que nós temos mulheres exemplares em relação à atuação, principalmente na parte econômica. Nós podemos começar com a Ana Heck, né, que corajosamente sai da Itália e enfrenta as condições, mesmo não podendo, porque na época só os homens podiam ter a posse da terra, ou mesmo ter os documentos de embarque, e ela consegue carregar seus filhos e chegar nessa região e enfrentar todas essas questões, né? Nós vamos ter a Dídia Bandeira, vamos ter uma série de mulheres que ficaram praticamente nos bastidores, mas foram muito importantes para a nossa região. A conquista desses espaços, eu diria que são diários. A mulher ela necessita, né, o tempo inteiro garantir essa ocupação. Nós vamos ver, por exemplo, no mercado de trabalho, nas questões das próprias ocupações urbanas, como a mulher enfrentou dificuldades e discriminações, não por ela não ser capaz, por ela ser mulher. Então, é uma condição bastante... é muito bom ser mulher, mas não foi uma condição de igualdade que ela teve no enfrentamento com a vida. Então, na verdade, Vânia, esse protagonismo das mulheres, ele naturalmente termina não sendo ocupado por elas. Elas ocupam, e eu diria hoje, nós temos muitas mulheres exitosas, mas nós vamos ver na evolução histórica que não cabia às mulheres, principalmente a chefia, as lideranças. Por exemplo, na indústria têxtil, que é um lugar que eu estudei muito, as mulheres não podiam ser mestres, contramestres, mas elas faziam todo o trabalho, praticamente semelhante aos homens, a jornada de trabalho, percebiam salários menores, mas elas não eram reconhecidas, no sentido social mesmo, de status, de posição social. Na indústria de alimentos, na indústria de bebidas, né, na indústria metalúrgica, nós vamos ter a presença das mulheres em muitos setores, mas elas não conseguiam chegar a um patamar de igualdade no sentido
da carreira, da profissão como os homens. Então, todas aquelas que conquistaram, o espaço foi sempre de muita luta, de muitas forças, né, para poder fazer essa ocupação. E eu diria que, além da ocupação do espaço urbano, do espaço fabril, de serviços, a mulher ficou sempre responsável pelo espaço doméstico. E esse contraponto em relação a essa execução de muitas tarefas nunca lhe tirou as habilidades que ela demonstrou no mercado de trabalho. Já que estamos falando de mercado de trabalho, então, Ivani, como é que tu vês hoje essa relação da mulher hoje no mercado de trabalho? Como isso acontece? Qual é o teu olhar sobre isso? Eu acho que ao longo dos anos as mulheres foram conquistando espaços. Hoje, a gente ainda não é a maioria no mercado de trabalho, mas evoluiu muito a nossa participação das mulheres, né? Como bem dizia a professora aqui, que tem um estudo muito melhor que o nosso, a gente tem a questão da prática no mercado de trabalho. Eu moro em Caxias há 50 anos, então a gente tem a vivência no movimento sindical com a maioria das categorias e das profissões e das diversas mulheres que atuam no mercado de trabalho. E a gente tem visto muito que as mulheres, elas conquistam seu espaço, porém, ainda elas não são valorizadas. Ainda falta muito para as mulheres alcançar. As mulheres, elas têm uma tripla jornada de trabalho, elas são educadoras, elas são empreendedoras, elas são trabalhadoras, mas falta ainda muita coisa para as mulheres conquistar. Na questão salarial, a mulher ainda falta ela... a gente luta pela igualdade igualdade de salário e oportunidade no emprego, mas ainda falta muito para as mulheres atingir. Mas a gente tem conseguido, estamos na luta aí, as mulheres estão avançando bastante em diversas profissões, em diversas categorias, mas falta avançar na questão salarial e na oportunidade de emprego. Então, esses seriam os problemas mais evidentes nesse momento, na tua perspectiva. Isso aí. Sem dúvida. E aí, Analice, nas entidades empresariais, como é que a questão do empreendedorismo se dá? E essa participação feminina, então? Primeiramente, eu gostaria de te cumprimentar, né? Vai ser uma maravilha de programa, né? Já acho que a ideia, os cases que nós temos aqui, não precisamos ir longe, né? Aqui na cidade mesmo nós temos muitas, né, oportunidades para estar apresentando esse destaque feminino, empreendedorismo, né? E com certeza vai ser bom. E uma saudação também, mesmo dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui estreando junto com essa qualificada, né, equipe que está aqui. E falando, eu gostaria só de complementar, que ela comentou a questão de salários, né? Isso sim, nós temos muito o que fazer. Mas hoje nós acompanhamos muitas empresas já com uma estrutura de gestão muito bem organizada, aonde você tem lá a questão de cargos e salários. Tá? Então, o que nós estamos vendo? Caxias mesmo já tem muitas. O que nós precisamos exatamente da mulher se dispor a atender aqueles requisitos. Dentro das entidades, nós temos os programas de qualidade onde nós disseminamos essas práticas. Há poucos anos entendíamos que era só para empresas grandes. Não, hoje muitas pequenas, muitas micros, né, que nós conhecemos, que elas têm essa estruturação. E isso que nós temos que apoiar, que é esse o caminho da profissionalização. Né? Também falando em empreendedorismo ou falando da participação da mulher nas entidades, nós percebemos ainda que nós estamos em poucas. O número é muito reduzido ainda. Mas eu acho que aqui também é o momento, é o local para nós estarmos motivando, incentivando para que as empreendedoras se coloquem à disposição. É o chamamento que a gente faz. Mas nós precisamos dispor do nosso tempo e principalmente da nossa coragem. Tá? Mesmo falando em entidades na SIC, eu participei mais de 20 anos na diretoria, no Comitê da Qualidade e também na vice-presidência do Comércio, que também foi um trabalho magnífico. É evidente que quem está lá precisa ter uma estrutura organizacional, né? A empresa que
que vá e que te sustente, que você consiga estar lá. Então, a questão da estrutura, a organização, a gestão da empresa a qual, né, nós comandamos precisa estar bem. E aí a gente aprende um outro, aprende a delegar. Porque se nós não estamos fisicamente, alguém vai precisar fazer. E esse é um ponto importante também. Tá? É a mensagem que a gente deixa. Não estou aqui, mas você tem uma diretriz, você tem um alinhamento, é esse a seguir. Falando em entidade, a CDL também, que eu tive a oportunidade de presidir em 2015, 50 anos, a primeira mulher, né, sabendo que o curso é visto, que está aí, que a liderança, né, as empreendedoras estão presentes em grande número, né, por ser também quase que na sua totalidade pequenos e microempreendimentos, tá, que estão ali. Então foi um momento muito marcante também, 2015 e 2016. E atualmente nós continuamos também, né, nós acabamos entrando nas entidades, se doando, e nós continuamos. Eu presido o Conselho Superior da CDL. Então, é um outro aprendizado, é uma outra doação, juntamente com os ex-presidentes também que estão ali. Tá? Então, mais uma vez, acho que nós vamos ter muitas maravilhas para contar aqui. Olha, eu posso dizer que foi uma maravilha já essa participação de vocês, relatando Sabe esse que tu tá protagonismo. falando, nosso sindicato tem 85 anos e somente teve 3 mulheres presidentes do sindicato. Então, é uma conquista que a gente conseguiu também. Mas a figura que eu trabalho muito com a professora Vânia, a gente tem o Observatório do Trabalho da UX, e ali mostra, ele faz um aparado das mulheres no mercado de trabalho, e a gente sempre procura se policiar que as trabalhadoras caxienses, elas estão em todos os setores econômicos, né? Essa é a vantagem, porque quando a gente fala em Caxias, 127 anos, há muito tempo atrás, todas as atividades, elas eram predominantemente por a questão masculina, né? Mas a gente pode ressaltar que hoje a mulher, ela se qualifica mais no sentido de bancos escolares. Nós vamos ver, se nós compararmos com o passado, o homem, o filho homem era o que ia estudar, e a mulher ficava em casa, cuidando da casa, ajudando nos afazeres domésticos. E hoje as meninas estão todas estudando, e essa qualificação muda o perfil da mão de obra. Nós vamos ter, muitas vezes, mais anos de estudo com mulheres do que com homens, nessa fase mais recente. Isso, professora, é isso mesmo. A educação superior hoje, ela é buscada mais pela participação feminina do que pela masculina. Porque as mulheres, elas querem se qualificar e querem estudar. Elas precisam disso, né? E essa mudança, ela tem a ver com também a mudança das instituições sociais, porque no passado, a estrutura familiar, que era mais patriarcal, e a família era grande, extensa, o pai decidia, e a mulher praticamente ficava com a incumbência de cuidar do espaço interno. E hoje não, né? O feminino, ela não se restringe a isso e não aceita essa determinação. Então nós temos praticamente para o futuro uma previsão que as mulheres vão ter que fazer outra história. Professora, no curso de administração, eu me formei em 87, nós de 60 nós éramos em 3 mulheres, né? O resto era predominantemente masculino. Hoje está inverso praticamente, né? Não tanto, mas mais de 50% que o curso de administração era, né, para ser gestor de empresa, para ser o executivo. Então, realmente mudou e ali vem a confirmar a participação da busca, né, da mulher para a formação de um curso superior. A própria família se deu conta que se não ocorresse uma educação para os filhos de uma maneira geral, as oportunidades elas não viriam. Então também mudam alguns valores em relação à educação básica, à educação média, né, e à educação superior. E na educação superior nós vamos ver que, bem como a Analia se comenta, no sentido de uma mudança de perfil também. Alguns cursos, não só a administração, também nas engenharias, nós tínhamos praticamente um predomínio de homens, e hoje isso é dividido, e também na área da saúde, né? Em alguns cursos que suplementavam. E essa questão levantada, ela é muito importante porque a mulher tem que estar na luta, ela não vai esperar que
ela receba isso gratuitamente. Então, essa é uma questão de conscientização, de consciência política mesmo, né? Que ela precisa garantir, buscar, porque ela deve ter os mesmos direitos que os homens. Esse protagonismo existe, mas ela precisa ocupar esse espaço e fazer valer o espaço, né? Que ela não tem que ficar esperando, né? Que deem para ela. Que alguém, né, conceda o É. espaço, né? Gurias, o nosso bate-papo está uma maravilha, mas nós precisamos fazer um intervalo. Não saia daí. Bom, com 9 anos, depois ele trabalhava para o meu tio também. Nós trabalhávamos com 9, 10 anos, a gente já ia para a roça, porque não adianta, né? Era assim. Tinha que ajudar os pais. É, e não tinha homem, essa mulher. É vergonha dizer, mas eu ajudava meu pai até castrar os porcos, tudo, porque não tinha homem. Vergonha. A senhora fazia tudo na roça, então? Tudo, tudo. Nós roçava, às vezes nós se enrolava, às vezes nós comíamos aquele cipó. Papai ia lá com a foice, daí nós era tudo nova, né? Tudo criança. E era feliz mesmo assim? Mas nós era felizes da vida, papai cantava na roça, papai era... A senhora sente saudade desse tempo? Não. Não, porque meu pai aproximava muito e a gente se criou assim com muito medo do pai e a mãe. Tudo era pecado, tudo era isso, tudo não pode fazer aquilo, tu entende? Então a gente se criou com muito tempo com aquele complexo do pecado, das coisas, né? Então eu não queria mais voltar à infância, não. Prefiro 1000 vezes hoje para frente. Hoje tá melhor? Ih, 1000 vezes. De segunda a sábado você acompanha só aqui no Jornal de Caxias as principais notícias do nosso município. Aqui você tem informações sobre segurança, saúde, economia, esporte. O Jornal de Caxias é sempre às 8 horas da noite. TV Caxias, a TV da comunidade. Acredito que para avançar mais, os homens têm que se somar a essa luta, né? Tem que se perceber também protagonista na luta com as mulheres, né? E não só as mulheres estarem lutando pelos seus direitos. E para isso é preciso menos machismo, né? Menos machismo, menos... que é uma coisa que é cultural, né? Sempre nos foi ensinada isso. Não só homens são machistas, mas mulheres também são machistas, né? Então, e como aqui em Caxias a maioria dos cargos de chefia são masculinos, né? Então, quando não se diminui, não se percebe esse machismo, então é mais difícil você também romper essa barreira de avançar, de reconhecer que uma mulher também pode estar ocupando o mesmo cargo que você, né? E como fazer? Qual a fórmula? Como fazer para que se conscientize, para que leve essas questões para as pessoas? Sim. Não sei, a fórmula talvez não vou saber te dizer, né? Mas acredito que um dos grandes meios que eu percebo assim é a comunicação, né? E se a comunicação fosse mais igualitária, que alcançasse os mais variados processos e que mostrasse as diferentes realidades e não realidades que só vão de interesse com algumas pessoas, né? E acredito que então seria mais fácil a gente atingir níveis maiores e níveis mais profundos, né, nas pessoas, para que elas realmente percebessem, né, a importância dessa conscientização, né? O programa Maravilha está de volta. E agora, Analice, na tua opinião, quais são os desafios que se colocam para a mulher, já que ela é protagonista, mas nem sempre esse protagonismo se evidencia como nós desejaríamos que ele fosse? Que desafios tu acredita que são necessários? São grandes desafios, né? Mas eu acredito não, eu tenho certeza que nós estamos no caminho. Está aqui, a mulher está buscando se formar, se especializar. Ela está se dedicando, ela está tendo oportunidade dentro das organizações, mas principalmente a coragem dela aceitar os desafios. Esse também é um papel nosso, que muitas, nessa vivência que a gente tem empresarial, falo principalmente em setores específicos, que antes nós não tínhamos nem oportunidade de nos colocarmos à disposição de ocupar algum cargo.
hoje ela está tendo a oportunidade. Então, nós percebemos dentro que também ela precisa, entende, dizer o sim e sustentar aquele sim com todas as atribuições que o cargo, né, exige. E vai ser uma luta constante, né? Isso está mais presente. Eu te trago aqui um exemplo que não é daqui, mas me marcou. Tá? Tem uma empresa multinacional que está tendo um programa a nível mundial, que é um fórum de lideranças femininas. O que é? É valorizar a presença feminina dentro da organização. E esse programa está vindo para o Brasil, tá? Está aqui no Brasil já e vai ter os seus reflexos aqui em Caxias também. Então, eu digo, o mundo está voltado também, mas volto a dizer, nós temos que estar preparadas, nós não podemos desistir, nós temos que continuar, que nós podemos, tá? Estamos aqui. Então, é o que fica, né? Na participação da mulher nas entidades, é que eu seguidamente falo, tá? Nós não podemos deixar, entende? Por qualquer interferência que venha. Porque nas entidades, além da nossa imagem, do nosso tempo, nós estamos colocando, né, toda a nossa marca ali, um resultado. E se o resultado é positivo, ótimo. Agora, se nós não tivermos esse resultado que nós almejamos, nós somos muito sacrificadas. Então, nós temos que provar diariamente. Mas é possível. Só nós precisamos de mais participações nas entidades. Em Caxias mesmo, falo das entidades de classe empresarial, a participação da mulher é muito pequena ainda. Claro que ela já foi menor, mas hoje ela é muito pequena ainda. Nós temos que ter mais cargos de mais decisões e não de conselho somente. E esta participação, Analice, ela é pequena porque o espaço é muito ocupado pelos homens, ele não é concedido, ou porque as mulheres também custam, na verdade, a ocupar esses espaços? Mais ou menos os três, né? Tá. Os três fatores, assim. Porque eu respondi muitas vezes que nós estaríamos ocupando o lugar dos homens, né? Eu sempre respondi, ninguém ocupa um lugar que está ocupado. Nós ocupamos um lugar que está vago. Então, essa, né, é a nossa visão. Este é o nosso, nos colocarmos à disposição. Então, é claro, como eles são a maioria que estão aí, eles se fortalecem. Tá? Então, nós precisamos romper isso. Tá? Às vezes, a dificuldade, o que eu vou falar naquele grupo? Porque em algum momento tem conversa descontraída, tá? E aí a gente precisa saber de futebol, a gente precisa saber de política, não estou falando de política partidária, um pouco de política, de economia, entende? Nós precisamos falar a linguagem de todos, tá? Aí nós vamos nos sentir também integrantes ali deste grupo, tá? Então vai, principalmente, a mulher se colocar à disposição. Nesse sentido que a Analice chama a atenção, eu vejo que a mulher empreendedora, ela consegue fazer essa transformação no sentido assim, ela não tem medo, ela enfrenta riscos, mas chega no momento dessa ocupação, muitas vezes ela fica esperando o reconhecimento, não, ela tem que continuar nessa questão de acreditar que aquilo é possível. Porque no empreendedorismo, principalmente numa região que fez tantas transformações tão rápidas, se não tivesse a mulher não teria acontecido. Quer dizer, só que a mulher fica quase que no bastidor, né? Ela não chega a mostrar todo aquele potencial que ela tem. E nós vamos ver que isso vem de uma cultura ainda machista, né? Baseada numa família com essa estrutura do pai, e que nos tempos atuais isso é impossível, já sofreu as alterações. Então as novas gerações, nós vemos que eles não aceitam esse papel de subalternidade, eles já estão ocupando um papel distinto. E precisa ter qualidade, né? Precisa ter informações, precisa ter realmente um outro tipo de capacitação, que antigamente meio que era uma extensão da casa, né? Hoje a empresa não faz isso, ela quer um trabalho profissional. E para isso ela precisa ter uma outra postura, né? Eu acho que a Evanir tem esses dados em relação ao próprio mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho mostra
como a mulher avançou nos últimos, acho que 30, 40 anos, a mulher ocupou espaços, mas ainda assim, ocupou espaços de trabalho, mas não espaços de liderança. De liderança. É isso que eu ia falar, porque ao contrário da Alice, no mercado de trabalho, se a mulher ela não é vista como um sujeito capaz, é difícil, porque ela precisa estar provando todos os dias que ela é tão capaz quanto o seu companheiro de trabalho, digamos, no mesmo setor, porque no empreendedorismo a mulher ela faz a história. Mas e no mercado de trabalho, como é que a mulher vai se colocar? Como é que ela é vista? Por exemplo, eu sou do setor do comércio. No comércio, um setor, por exemplo, feminino, uma loja feminina, que vende roupa feminina, quem é que é o gerente da loja? Normalmente, um candidato que se apresente é homem, ele é o gerente da loja. Às vezes, ela não tem aquela oportunidade que deveria ser dado para ela, né? Então, ela está sempre atrás do balcão. A mulher, ela é vendedora. No comércio, hoje, já foi maior. A participação da mulher no mercado de trabalho do comércio foi maior. Hoje, ela está em igualdade, homem e mulher, 50%. Mas em setores, em outros setores, por exemplo, enquanto mulher trabalhadora aqui, tem setor da indústria, por exemplo, que dificilmente eles dão oportunidade para a mulher, ou se dão, é exatamente naquele trabalho que o homem não tem paciência de trabalhar, é aquele trabalho mais minucioso, é um trabalho mais delicado, que aí as oportunidades são mais para a mulher. Por exemplo, no setor da medicina, psicóloga. Psicóloga é um trabalho especialmente de mulher, não tem psicólogo homem, quase sempre muito poucos, porque as pessoas não se dão por conta de querer ser. Mesmo como professora, como você, Olga, a maioria são mulheres. Tem setores que homem, eles não querem nem tentar, porque é uma profissão difícil. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo, olhem nas universidades os quadros de formatura e observem quais os quadros de formatura que têm a presença de mulheres, para a gente ver como é necessário romper com uma cultura, como se existisse uma profissão para homens e uma profissão para mulheres. Isso é algo que veio se rompendo ao longo dos anos. Mas essa questão que a Ivanir levanta é bem importante, porque mudou no setor, de uma maneira geral, na produção econômica, nos setores modificou muito, assim, a indústria, o crescimento mais ou menos tem um elemento meio parelho, mas nos serviços a mulher cresceu muito. E nesses serviços, hoje, eles não podem mais ser desqualificados, exige uma mão de obra semi-especializada, então implica que tenha a questão da escolaridade, que tenha anos de serviços, que tenha a capacidade, muitas vezes, de fazer um certo gerenciamento, e algumas profissões que antes eram só masculinas, elas são ocupadas já pelas mulheres. Mas a distinção, eu diria, fica na questão da chefia. A indústria indústria de transformação, ela é ocupada mais por homens. E no comércio e serviço é ocupado mais por mulheres. Gurias, vamos pensar um pouquinho nos locais em que vocês estão. A Ivanir como dirigente sindical, como é a presença das mulheres nas entidades sindicais que representam os trabalhadores? A Analice, que está no CDL, como são as mulheres presentes ali? E a Vânia, como professora, onde a gente percebe, como é que vocês fazem assim uma fala final para dizer nesses locais, como se dá a presença feminina? Olha, hoje? No mundo sindical, é muito mais difícil a gente trazer as mulheres para a luta sindical do que os homens. Mas quando elas vêm, elas são mais guerreiras, são muito mais. Elas se dedicam mais. A mulher no movimento sindical, ela é trabalhadora, ela atua no movimento sindical e ela busca formação para poder participar com maior afinco na questão mais sindical. Tem muitos, claro, que não é todo mundo, né? Mas a oportunidade para as mulheres no nosso setor ela é dada tanto igual quanto para o homem. Agora, é mais difícil de tu trazer a mulher para o movimento sindical. Bem mais difícil. Até pela dupla, tripla jornada de trabalho, para elas que têm um trabalho mais em casa, fica mais complicado. Mas já tem uma participação melhor. E bem quando maior do que em outros momentos. Bem maior que em outros momentos e com uma qualidade maior. A mulher ela é mais dedicada do que ela busca e pensa em fazer. Falando em
você falou na CDL, nós percebemos assim o aumento da participação, porque quando eu presidi, né, ou quando uma mulher está, é importante que ela motive e busque mais mulheres. Então nós tivemos a oportunidade de convidar e estar convivendo com mais mulheres na diretoria, nas diretorias. Tá? E também até eu falo até nas empresas, tipo, na minha empresa, aonde eu puder oportunizar a mulher, eu vou oportunizar, porque nós precisamos se ajudar, a gente precisa se fortalecer também. Então nós estamos bem. Então, nas entidades a gente percebe isso, no momento que uma liderança feminina está, né, presidindo ou está mais no nível, né, mais próximo, ela consegue motivar, ela convida, elas participam. Então esse é o nosso trabalho, de nós continuarmos sempre ocupando, na verdade, esse espaço e trazendo outras mulheres para que venham a participar desses espaços. Exatamente, exatamente, porque elas precisam dessa motivação também, a motivação de continuar. Mas nós vamos perceber ainda que as entidades como um todo, mesmo todos os setores, ainda nós vamos demorar para ter mulheres assim, conduzindo as entidades, tá? Bom, no setor da educação, né, vocês sabem que as mulheres, as professoras normalmente são mulheres, e eu diria que isso vem quase de uma extensão assim do cuidado, né, no sentido do ensinar, da atenção em relação à educação. Mas eu vejo uma grande mudança, principalmente nas licenciaturas, apesar da crise hoje que o país enfrenta nas licenciaturas, nós temos poucos candidatos que querem ser professores, nós vemos ainda uma predominância de mulheres em relação a homens nas licenciaturas. Mesmo algumas licenciaturas na área de ciências, na biologia, nós temos alunos homens, né? Agora, no sentido do ensino superior, eu vejo uma certa diferença entre universidades privadas e públicas em relação a cargos de gestão. Muitas vezes nas universidades públicas a mulher tem mais espaço que nas privadas. Eu vejo, por exemplo, o caso da URGS, né? A Vrana foi reitora há vários anos, né? Eles já tiveram reitoras mulheres, e muitas vezes nas privadas não, tem mais dificuldade de poder ter essa questão da ascensão e da mobilidade mesmo. Mas eu acho que é uma questão realmente de luta, assim, no sentido de consciência política, né? Eu compartilho tanto com a Analice quanto com a Ivanir, nesse sentido que as mulheres, elas têm todo esse potencial, mas ainda precisam uma ação mais diretiva em relação à ocupação de cargos. Mesmo que muitas já exerçam, assim, existe um protagonismo feminino, tá? Mas ele ainda não chega a ser o ideal. Ainda é um motivo de luta, né? Sempre. Gurias Maravilha, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Acho que tivemos uma conversa muito importante, muito interessante. E numa outra oportunidade, Maravilha estará de volta para abordar um outro tema que diga respeito a esse protagonismo feminino. Foi uma maravilha ter estado com vocês.